Então, nesse momento, vamos passar a palavra ao irmão Cristiano. Ele vai discorrer sobre o assunto alimento, carne, prova de comunhão? É uma pergunta. Então, com o irmão Cristiano, a palavra, e não saia daí, porque logo após nós vamos ter o lançamento do livro. E também, óbvio, teremos também o momento de interação logo após essa palestra. Então, com o irmão Cristiano, a palavra. Boa tarde, irmão Marcos, a todos os participantes. Boa tarde aos irmãos aí que estão nos acompanhando. Quero enviar as minhas saudações a todos, especialmente aos irmãos do Espírito Santo. Hoje o irmão entrou em contato comigo e disse: irmão Cristiano, manda um abraço aqui para nós. Sintam-se abraçados. Foi o campo que eu trabalhei antes de estar aqui atuando no campo de Santa Catarina. E eu estou com muita saudade aí dos meus queridos e amados irmãos do Espírito Santo. Que Deus venha abençoar a todos nós nesta tarde de estudo da Palavra de Deus. Irmãos, eu só vou pedir para que os moderadores desativem o chat, para que nós não tenhamos desvio da nossa atenção, porque eu acredito que o ponto que nós vamos considerar agora é um ponto de suma importância, que precisa ser bem esclarecido, né? E é importante que os irmãos estejam focalizados, com a mente voltada para o que vamos agora estudar. Eu, particularmente, gostei demais da palestra do irmão Davi, focalizando ali o dia da expiação, essa aplicação que ele fez também ali sobre o texto de 1 João 1,7, né? A irmã White sempre fala da luz da reforma de saúde. Então, é um perigo muito grande nós não andarmos segundo essa luz. E achei importantíssimas também as informações que ele nos passou sobre a questão do dia da expiação, o alimento vegetariano, alimentação vegetariana segundo o dia da expiação. Bem, o tema que nós vamos abordar está aí para vocês verem. Alimento, carne, prova de comunhão. Então, como o irmão Marcos mencionou, nós somos questionados, né, interrogados, por que, como igreja, nós fazemos da carne uma prova de comunhão. Se parece que a irmã White fala claramente que não se deve fazer da carne prova de comunhão. Então, a gente precisa estudar esse assunto e contextualizar sobre que aspecto, em que momento, né, em que contexto ela mencionou que a carne não poderia ser feita prova de comunhão. Bem, eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos, né? Nós vamos aqui estudar bastante hoje sobre alguns textos muito importantes. Eu quero começar lendo com vocês esse texto que mencionado ali no Salmo 77, verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, podemos entender que a vontade de Deus, ela também se manifesta, também não. Ali no santuário nós temos ali desdobrado toda a mensagem do plano da redenção. Então, o irmão Davi apresentou, por exemplo, aí, sobre a questão do regime vegetariano, sob a luz do santuário e do ministério do nosso Salvador Jesus ali no lugar santíssimo do santuário. É interessante o que a irmã White disse no livro Grande Conflito, página 423, que ela disse assim, que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. Então, nós percebemos que, na luz do santuário, do ministério de Jesus Cristo, ali no Santíssimo do Santuário Celestial, ali nós podemos desvendar toda a luz para a Igreja de Deus a partir de 1844, até mesmo antes disso. E revela a luz do santuário, a luz do que ocorre no dia da expiação,
revela o nosso dever hoje, que vivemos no dia antitípico da expiação. Um outro texto bastante interessante também, que nós podemos verificar aqui com os irmãos, só um minutinho, nós encontramos o seguinte, diz assim, está querendo passar aqui a... Ok, agora vai dar certo. Então, o texto diz assim, ó, prestem atenção, os irmãos, nesse texto. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. Então, nós percebemos que a luz do santuário, como a inspiração diz, iluminou o passado, o presente e também ilumina o futuro, no quesito de qual é a nossa obrigação no dia antitípico da expiação. Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o dia da expiação e a carne como prova de comunhão. Bem, o irmão Davi mostrou ali que a questão do jejum, de nós não comermos carne hoje, foi simbolizado no serviço do santuário, quando no dia da expiação o povo era chamado a fazer um jejum completo, e esse jejum ele é representativo do jejum do povo de Deus nos nossos dias. Então, uma pessoa, por exemplo, segundo os textos que ele mencionou ali, uma pessoa que não é vegetariana, que conhece a luz, que conhece a mensagem da reforma de saúde e não é vegetariana, ela não está jejuando no dia da expiação. E isso é uma questão muito séria e grave que precisa ser considerada. Por exemplo, o que a inspiração menciona sobre as pessoas que não jejuavam no dia da expiação? Então, o irmão Davi destacou ali o jejum que Deus ele requeria do seu povo, e eu quero ler o texto que ele leu, mas dando ênfase a um detalhe importantíssimo. Diz assim o texto, ó, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas ao 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. E aí o texto diz, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então, era um jejum que era requerido, era um jejum que era pedido por Deus, e era um jejum até mesmo obrigatório, porque toda pessoa que não jejuasse no dia da expiação, se não afligisse, junto com essa questão da aflição, estava o jejum, então toda pessoa que não jejuasse no dia da expiação, essa pessoa ela não poderia mais fazer parte do povo de Deus. A inspiração fala que a pessoa tinha que ser cortada do povo de Deus. É interessante um comentário bíblico adventista que menciona essa questão. No comentário bíblico, tomo 1, página 880, diz assim, ó, o dia da expiação era também um dia de juízo, porque qualquer que não afligia sua alma era cortado. Então, Deus ele exigia
mandamento direto da parte de Deus, que toda pessoa que não se afligia, que não jejuasse, essa pessoa então era cortada. O comentário bíblico continua dizendo o seguinte: cortado. Existem 36 casos nos quais o indivíduo que havia negligenciado algum dever religioso particular era ameaçado de ser cortado do povo escolhido. Não se sabe o que pode haver acontecido em realidade em um caso tal, pois não se registra nenhum exemplo específico sobre isso. Nem foi dado instruções sobre a forma em que se levaria a cabo a ameaça. Alguns têm pensado que significa uma morte violenta, uma morte prematura ou talvez a morte eterna. Aí diz o comentário: com toda probabilidade, simplesmente significava perder os direitos e privilégios pertencentes a um israelita. Depois de haver sido cortada, a pessoa era considerada como estrangeira e não tinha mais parte em nenhuma das bênçãos do pacto. Então, os irmãos percebam que no cerimonial típico do dia da expiação era exigido um jejum. E junto com esse jejum estava ali envolvida a aflição de alma, um autoexame. E toda pessoa que se não afligisse, toda pessoa que não jejuasse, essa pessoa, então, segundo a ordem de Deus, para o dia da expiação, essa pessoa, então, deveria ser cortada do povo de Deus. Então, a pessoa era, segundo o comentário bíblico, essa pessoa era afastada do povo de Deus. E essa pessoa agora, então, perdia todos os privilégios de membro da igreja israelita naquela época. É muito interessante, o irmão Davi já mencionou, mas é bom nós relembrarmos, que a palavra de Deus, aqui em Hebreus 10, verso 1, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, se todo aquele cerimonial, aquelas exigências da parte de Deus, tinham aplicação para o futuro agora, inclusive a questão do jejum, que esse jejum ele corresponde nós nos abstermos de todo alimento estimulante, e a inspiração Ellen White ela cita especificamente a carne como sendo altamente estimulante. O que é que nós podemos aprender do fato de que uma pessoa que não jejuasse no dia da expiação não poderia mais pertencer ao povo de Deus? Como podemos aplicar essa verdade de uma forma antitípica para os dias que nós vivemos hoje? Bem, nós sabemos que Deus não faz nada assim de forma aleatória, sem nenhum objetivo. Se naquela época Deus exigia que uma pessoa que se não afligisse, que uma pessoa que não jejuasse, ele não poderia mais ser membro da igreja, ele não poderia mais ser considerado um israelita, logicamente, no dia antitípico da expiação, um tempo que nós estamos vivendo, que é muito mais solene, Deus ele exige exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que não jejua, que não elimina da sua alimentação alimentos estimulantes, inclusive como a carne, ele também não pode ser membro da igreja nestes últimos dias. Acompanhe comigo o seguinte texto dessa revista, Revista Adventista, do mês de março de 1956, página 17. Eu coloco essas revistas porque é importante os irmãos entenderem que essa não é apenas uma aplicação do movimento de reforma, porque as pessoas muitas vezes parecem pensar que o movimento de reforma fica criando ensinamentos e doutrinas. Não. Toda pessoa que estuda a questão da expiação, do santuário, vai chegar a essa mesma conclusão. E nessa revista é dito o seguinte: o único jejum reconhecido pela lei era o do dia da expiação, segundo Levítico 16, 29.
onde a frase afligirei as vossas almas se refere ao jejum. Mais tarde, foram designados outros dias de jejum, mas, como se mencionou acima, o jejum do dia da expiação era o único reconhecido por lei. Isto é interessante, visto como o capítulo todo, inclusive essa expressão ser cortado do povo de Deus se a pessoa não jejuasse, o capítulo todo tem aplicação especial ao tempo presente e vivemos no dia antitípico da expiação. Então, os irmãos percebam que tudo que ocorreu no santuário, a lei ela tinha apenas sombras dos bens futuros e não a imagem exata. Então, todas aquelas exigências de Deus no passado são exigências que devem se cumprir nos dias de hoje, nos dias atuais. Inclusive, todo o capítulo que menciona a questão do dia da expiação, inclusive o ponto que diz que uma pessoa que não jejuasse, que não se afligisse, ela então deveria perder os privilégios de membro da igreja. Ele deveria deixar de ser considerado, então, um israelita, e não poderia mais ser contado como israelita. É muito interessante o que Armand White também comenta sobre esse aspecto. Acompanhe comigo a leitura que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 125. Diz assim a inspiração: no serviço simbólico, quando era efetuada a obra da expiação pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre, requeria-se do povo que afligisse sua alma, que nós sabemos que a aflição de alma estava ligada ao jejum, conforme já lemos. Afligisse sua alma diante de Deus e confessasse seus pecados, para que fossem expiados e apagados. E agora ela pergunta: será exigido menos de nós neste dia antitípico da expiação, quando Cristo está intercedendo por seu povo no santuário celeste e deverá ser proferida a decisão final irrevogável sobre cada caso? Então, segundo Armand White, hoje Deus não exige menos de nós do que ele exigia no passado. Se ele exigia que uma pessoa que se não afligisse, que não jejuasse, fosse cortada do povo de Israel, perdesse seus privilégios de membro da Igreja de Deus, Deus não exige menos de nós nos dias atuais. Portanto, uma pessoa que não jejua hoje, o irmão Davi mencionou ali que o jejum que Deus deseja hoje é que nós nos abstemos de alimentos estimulantes, e a carne é altamente estimulante. Então, uma pessoa que não jejua, não se abstém da alimentação cárnea, ele também não pode pertencer à Igreja de Deus. Ele não pode continuar como membro da Igreja de Deus. E se desejar ser batizado, a pessoa, então, tem que deixar o alimento cárneo para poder, então, fazer parte da membresia da igreja. Então, basicamente, o que nós podemos aprender sobre o dia da expiação? Então, os irmãos percebem que toda a nossa doutrina ela tem base no santuário celestial e no dia da expiação. Nós não criamos nenhuma doutrina. Cremos que Deus, de uma forma profética, através do santuário, ele, então, tipificou, simbolizou a posição da Igreja de Deus concernente à prova de comunhão no regime carne, utilizando o serviço do santuário. Então, resumidamente, nós temos que o jejum no dia da expiação é igual ao jejum de alimentos prejudiciais em nossos dias, com um destaque para carne e bebidas alcoólicas, segundo Isaías 22, 12 a 14. E o ponto focal principal aqui do nosso estudo é que, assim como no dia da expiação, quem não jejuasse era cortado do povo de Israel por orientação divina. Isso indica que quem não segue o regime de abster-se de carnes e bebidas alcoólicas hoje, no dia antitípico da expiação, também não pode permanecer como membro da igreja, pois Deus não exige menos de seu povo hoje
do que exigiu no passado. Então, irmãos, eu creio que tenha ficado muito claro a posição que nós adotamos como igreja. Isso é profético, isso foi simbolizado no dia da expiação do santuário terrestre, ok? Agora, existem outras mensagens que nós precisamos também estar atentos. Então, qual é a nossa posição atualmente sobre a questão do regime cárneo, segundo o que nós lemos ali sobre o dia da expiação? Então, a nossa posição é aquilo que está escrito aí, ó, o regime cárneo é a questão séria. Hão de seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta segundo a luz dada por Deus. Lembrem-se que o irmão Davi mencionou 1 João 7. Se andarmos na luz, a resposta segundo a luz dada por Deus qual é? Hão de seres humanos viver da carne de animais mortos? Não. Decididamente não. Então, a posição que nós, como igreja, temos atualmente é essa que está baseada na inspiração. Algum membro da igreja pode comer carne? Não. Decididamente não. Aliás, a inspiração fala que nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. E toda pessoa, então, que não se adequa a esse regime estipulado e simbolizado no santuário celestial no dia da expiação, ele não pode, então, permanecer como membro, segundo o que Deus mesmo ele requer. Mas existem outras mensagens que nós podemos aprender da questão do santuário. Acabei fechando aqui os meus slides, vou colocar aqui. Então, a questão do santuário não ensina apenas o regime sob a ótica do dia da expiação. Não. Existem outras mensagens que também nós podemos retirar sobre o serviço do santuário. Por exemplo, acompanhe comigo a leitura deste texto de Êxodo, capítulo 16, verso 32, que diz assim, ó, disse Moisés, essa é a palavra que o Senhor tem mandado, encherás um homem dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então, quando Deus enviou o maná para o seu povo, Deus deu a seguinte recomendação: vocês vão encher um vaso de maná e vão colocar esse vaso de maná dentro da arca do concerto. E Paulo, o escritor aos Hebreus, ele diz realmente que o vaso de maná ele estava dentro da arca do concerto do Senhor. Hebreus 9, capítulo 9, verso 3 e 4. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então, Deus pediu que uma porção de maná fosse colocada, então, dentro da arca. E qual era o objetivo? Para que o povo visse a alimentação, símbolo da alimentação que Deus havia dado, então, ao seu povo no deserto, que era uma alimentação vegetariana, composta apenas do maná. Agora, olhem que interessante o que existe dentro da arca, lá no santuário celestial. Só um minutinho que deu. Vejam o que diz esse texto. Primeiros Escritos, página 32. No lugar santíssimo, vi uma arca. Aqui Moate está falando do santuário celestial, ok? Onde Jesus está ali ministrando diante de nós.
No lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com as suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca, onde estavam os anjos, havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. O que existe mesmo lá dentro da arca, no santuário celestial, aonde Jesus está ministrando? Lá está um vaso contendo o maná. E o que mesmo o maná ele representa? Vamos relembrar o texto. O que o maná representa lá dentro da arca? Vejam, vamos relembrar. Êxodo 16, 32. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-los-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então, o maná lá dentro da arca, que também estamos falando aqui, no contexto do santuário, já mencionamos a questão da expiação, no contexto do santuário, o maná dentro da arca representa a alimentação do povo de Deus nessa terra. Assim como o maná lá no santuário terrestre representava a alimentação do povo de Israel no deserto, uma alimentação vegetariana, o maná lá dentro do Santíssimo do Santuário Celestial, dentro da arca, onde Jesus está ministrando, representa a alimentação vegetariana do povo de Deus aqui nessa terra. E isso não sou eu que digo, não. Isso está escrito de forma bastante clara. Acompanhe comigo o que o irmão White escreveu, que está registrado no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 124 e 125. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares perícia e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Então, o que o maná representa? A alimentação do povo de Deus, apenas um lugar onde as facilidades existem? Não. Em diferentes lugares, em todos os lugares do mundo, o maná, lá na arca, representa a alimentação vegetariana desse povo. Um outro texto diz: a luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação deve ser para seu povo hoje o que foi o maná para os filhos de Israel. Perceberam, os irmãos, como a irmã é muito clara? Então, o maná lá dentro da arca representa exatamente a alimentação vegetariana do povo de Deus nesses últimos dias. O maná caiu do céu e ao povo se ordenou colhê-lo e prepará-lo para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo, existem pessoas que ficam achando, mas lá não sei na onde, é difícil a alimentação vegetariana. Não, aqui diz que assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor e alimentos saudáveis, próprios para esses países serão, então, preparados. Ok? Então, irmãos, percebam que toda a nossa mensagem, toda a nossa luz, ela tem uma base inspirada, uma base escrita no próprio ministério do nosso Salvador Jesus, no Santíssimo do Santuário Celestial. Está ali simbolizada a nossa alimentação, a alimentação do povo de Deus nestes últimos dias. Agora, é muito interessante o que nós lemos nesse texto que os irmãos vão acompanhar comigo
agora, que diz assim, ó, carne alguma será usada por seu povo. Então, o povo de Deus que está nessa terra é um povo vegetariano. É muito importante nós destacarmos aqui que o povo de Deus não é um aqui, outro ali, um crendo de uma forma, outro crendo de outra, não. O povo de Deus, que a inspiração fala que esse povo é um povo vegetariano, que carne alguma será usada por seu povo, esse povo, ele é um ministério que Deus tem designado aqui nessa terra. Vejam esse texto. Deus está guiando seu povo, não uns poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Então, as pessoas pensam, não, mas então, se nenhuma carne vai ser usada por seu povo, então o povo de Deus sou eu, que eu posso estar numa denominação religiosa que não é vegetariana, onde o ministério não é vegetariano, mas eu sou o povo de Deus, aquele ali é o povo de Deus, aquele outro é o povo de Deus. Mas não é isso que está escrito. Deus, ele tem um ministério designado por ele. Ele tem um povo que ele está conduzindo. E a inspiração é clara em dizer que carne alguma será usada por esse povo. Agora, raciocinem comigo, como isso seria possível se o movimento de reforma ou se o povo de Deus, a igreja de Deus, não tivesse a carne como prova de comunhão? Então, qualquer pessoa poderia adentrar o ministério da igreja, adentrar a igreja, ser membro da igreja, e Deus, então, não teria um povo vegetariano, não teria um povo que não usa nenhum alimento carne, onde nenhum grama de carne entra no estômago de nenhum membro. Então, a única forma de Deus ter um povo vegetariano, um povo que não come carne, onde nenhuma carne é usada por esse povo, é esse povo tendo uma atitude firme contra o comer carne. E isso está relatado, e já foi até mencionado, isso está relatado na inspiração, quando Armond White disse o seguinte: foi-me mostrado, Deus mostrou para ela claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. O que Deus revelou para Armond White? Que o povo de Deus devia assumir uma atitude firme. O que é uma atitude firme? Seria atitude firme nós falarmos assim, bem, bom é não comer carne, mas se você comer, não tem problema, não é pecado. Olha, é bom deixar de comer carne, mas isso não atrapalha você ser membro da igreja, ter todos os privilégios de membros da igreja. Irmãos, isso não é atitude firme. A atitude firme que Deus mostrou para irmão White, que o seu povo deveria tomar, é aquela que nós já lemos ali, que a carne é uma questão séria. Hão de seres humanos viver de carne de animais? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não. Decididamente não. Então, sempre que uma pessoa ele quer se tornar membro da igreja e nos pergunta se ele pode ser membro comendo carne, a nossa resposta é baseada na inspiração. Não, decididamente não. Porque o povo de Deus é um povo vegetariano. E isso está mostrado no serviço do santuário celestial. É interessante que ontem eu vi um comentário no chat de alguém que citou aquele texto: os que são meio convertidos quanto à questão de comer carne sairão do povo de Deus. E aí foi feita uma citação assim, que o movimento de reforma foi que saiu do povo de Deus. Mas o movimento de reforma não é meio convertido na questão de comer carne. Quem sairia do povo de Deus, quem saiu do povo de Deus, seriam os meio convertidos quanto à questão de comer carne. Nós, como igreja, nós temos uma posição firme contra o comer carne. Então, quem saiu do povo de Deus, quem deixou de andar no caminho que leva à Canaã celestial, não foi o movimento de reforma. Foi um ministério que até hoje, infelizmente, é meio convertido nessa questão de comer carne. Ok? Então, todo o serviço do santuário nos mostra essa verdade. Irmãos, nós estamos já com o nosso tempo bastante avançado, mas nós temos muitas mensagens ainda a passar para os irmãos, né? Acredito que nós vamos
conseguir deixar um tempo aqui, talvez, para algumas perguntas. Vamos ver agora mais algumas, você vai visualizar aí na tela. Ok? Mais razões porque a carne é prova de comunhão. Então, nós já vimos duas razões, ok? Vimos a questão do dia da expiação, aquele que não jejuasse, que não se afligisse, ele não poderia permanecer como membro da igreja, isso foi tipificado, foi simbolizado no serviço do santuário terrestre. E vimos que a alimentação, a posição que o povo de Deus tem hoje atualmente no mundo, também está demonstrado no serviço do santuário celestial, aonde Jesus ministra ali diante da arca. Mas existem outras razões pelas quais nós temos a alimentação carne como prova de comunhão. Vamos ver essas razões. Acompanhe comigo. Veja, comer carne é pecado. Lembrando que, segundo a palestra do irmão Marcos Pedrazas ontem, o pecado só é imputado quando existe lei. Então, se existe algum irmão, alguém que não tem o conhecimento dessa questão da reforma de saúde, Deus julga cada um segundo o conhecimento, ok? Se a pessoa não teve a luz sobre a reforma de saúde, essa pessoa pode ser salva, assim, dentro da sua sinceridade, comendo carne. Agora, para o povo que vive sob a tríplice mensagem angélica, que conhece a mensagem, então nós temos claramente textos que falam sobre isso. Vejam, a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. E o ser humano que se descuida dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Então, é sabido de todos que a carne ela é altamente prejudicial, que é da vontade de Deus que o seu povo não coma carne, que nós sejamos vegetarianos, que os fiéis realmente tomem uma atitude firme contra essa questão, que o movimento de reforma como Igreja de Deus tomou. E toda pessoa que é levada a se descuidar desses hábitos de saúde, comendo carne, ela está transgredindo a lei de Deus, ela está pecando contra Deus. Um outro texto, Conselho sobre Saúde, página 206, cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão das leis de Deus. E isso nós temos feito como igreja. Nós ensinamos que toda pessoa que transgride as leis da natureza está transgredindo a lei de Deus. E um foco especial, claro, segundo aqui o nosso objetivo dessa live, na questão da alimentação carne. O outro texto diz que a reforma da saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Os homens e as mulheres não podem violar as leis naturais ao serem indulgentes para com apetite depravado e paixões licenciosas, sem violarem a lei de Deus. Interessante que depois nós vamos mostrar aqui um texto onde a inspiração diz que se a pessoa quer comer carne é só porque um apetite depravado pede. E a inspiração fala aqui que se a pessoa ele dá direito, razão, né, ele não controla o seu apetite, né, segundo a inspiração, um apetite depravado, essa pessoa estará violando a lei dos 10 mandamentos. Agora, é muito interessante, um outro texto também, que eu quero compartilhar com todos os irmãos, que diz assim, está no livro Temperança 214, que diz assim, toda lei que rege o organismo humano deve ser estritamente considerada, pois é tão verdadeiramente uma lei de Deus como é a palavra das Sagradas Escrituras. E todo desvio voluntário da obediência a essa lei é tão certamente pecado como a transgressão da lei moral. Toda a natureza exprime a lei de Deus, mas em nossa estrutura física, o Senhor escreveu sua lei com o próprio dedo. Então, quando a pessoa, sabendo que não é plano de Deus que, né, a pessoa use alimentação carne,
sabendo que isso vai afetar, vamos ver aqui, a saúde espiritual, a saúde moral, a saúde física. Mas mesmo assim a pessoa usa, irmãos, segundo o que está escrito, a pessoa está pecando contra a lei moral dos 10 mandamentos. É o que nós temos escrito aqui na palavra de Deus. Agora, eu quero fazer aqui um parênteses e ler com vocês aqui um texto que alguns irmãos andam aplicando por aí, né, para tentar provar que comer carne não é pecado. Então, eu quero abrir esse parênteses para esclarecer essas questões, porque nós precisamos esclarecer bem esses pontos para ninguém sair daqui com dúvidas. Então, acompanhe comigo esse texto, que é muitas vezes citado por alguns para tentar convencer algumas pessoas que comer carne não é pecado. O texto diz assim, ó: eu aconselho todo comportor, guardador do sábado, a evitar o comer carne, não porque é considerado como pecado comer carne, mas porque não é saudável. A criação animal está gemendo. Então as pessoas pensam, viu, olha, não é, Armand White diz que não é considerado pecado comer carne. Então você pode, se você quiser, não é bom comer, mas se você quiser comer, você pode comer. Então as pessoas esquecem, por exemplo, todos esses textos que nós lemos aqui, em que a quebra das leis de saúde é a quebra da lei de Deus, é pecado contra Deus, é a transgressão da lei de Deus. E aí se apegam a esse texto e andam difundindo por aí que não é considerado, então, pecado comer carne. Agora, sobre o que, em verdade, Armand White estava falando? Vejam o contexto desse texto. Olhem, aqui está o texto mais completo. Você pergunta com relação a comportores que viajam e têm que comer pão recheado com carne suína. Qual carne que era? Não é carne considerada limpa. É carne suína, carne de porco, como você está vendo aí, ó. Aí que vem o texto. Eu aconselho todo comportor, guardador do sábado, a evitar o comer carne, não porque é considerado como pecado comer carne, mas porque não é saudável. Então, de que tipo de carne Armand White estava falando que não era considerado pecado comer? Não é carne limpa. Se você tem usado esse texto aí para dizer para alguns, para alguém que não é pecado comer carne, é importante, então, você entender que comer carne de porco não é pecado. Então, uma organização religiosa que anda ensinando que comer carne limpa não é pecado, com base naquele texto, então tem que ensinar, com base no texto, que comer carne de porco não é pecado. E essa organização não pode fazer nem da carne de porco uma prova de comunhão. Agora, por que Armand White escreveu isso? Bem, ontem o irmão Marcos mencionou aqui que a luz da reforma de saúde é uma luz progressiva. No início do adventismo, as pessoas comiam carne de porco, cuidavam de porcos, criavam porcos, né? Então, isso era permitido, isso era tolerado. Mas, com o tempo depois, essa mensagem, né, Deus foi enviando luz sobre esse ponto e se chegou, então, ao entendimento que a alimentação suína constituía pecado. Não só a suína, mas também até mesmo a carnes limpas, nós vamos mostrar aqui que ela também, como já vimos aqui alguns textos, também ela é pecado. Só para você ter uma ideia, se você talvez perdeu a live de ontem, vamos só ler esse texto aqui para te esclarecer melhor. Deus lhe tem dado luz e conhecimentos quais você professa crer, serem vindos diretamente dele, para instruí-lo a renunciar ao apetite. Você sabe que o uso da carne de porco é contrário à sua ordem expressa. Luz mostrando que a doença é causada pelo uso desse nocivo artigo de alimentação tem vindo tão rapidamente quanto o povo de Deus possa suportar. Você tem dado atenção a essa luz? Então, os irmãos percebam a expressão, ó, luz mostrando que a doença é causada pelo uso desse nocivo artigo de alimentação tem vindo tão rapidamente
quanto o povo de Deus possa suportar. Então, Deus não foi revelando toda a luz para Ellen White de uma só vez. Por isso que ela fala que, em determinado momento, comer carne, por exemplo, imunda, não era considerado pecado. Isso não significa que, quando a luz veio, a carne não tenha continuado, né? A carne, então, passou, quando veio a luz, a carne passou agora a ser considerado pecado, porque onde há lei, então há transgressão. Mas é importante você entender esse texto para que esse texto não seja citado de uma forma totalmente equivocada, errada, né? Tirando ali a mensagem completa, onde Ellen White está falando, na verdade, da carne de porco, que depois foi considerado pecado comer carne. Aliás, em Isaías 66:17, diz que os que comem carne de porco, né, conhecendo a luz, conhecendo a mensagem serão, então, destruídos. Muito bem, agora, e sobre a carne limpa? Será textos claros, porque a gente já viu aqui vários textos que, quando a pessoa não segue o regime natural do corpo que Deus estabeleceu, o irmão Davi até mencionou ali, se um carro ele tem um combustível específico, se você colocar um outro combustível, vai dar problema. Então, se você colocar um combustível diferente daquilo que Deus especificou lá em Gênesis 1:29, você está pecando contra Deus, né? Mas existem textos claros da Ellen White falando que comer carne realmente é pecado. E aqui ela está se referindo a todo tipo de carne, inclusive as carnes limpas, né? E você vai acompanhar comigo a leitura desse texto, que diz assim, ó: Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de suas sutis tentações. Não verá nem sentirá nosso povo o pecado, não verá nem sentirá nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido. E qual é o apetite pervertido que é pecado? Não abandonará o chá, café, alimentos carnes, que ela coloca aqui como sendo pecado, e toda alimentação estimulante, devotando os meios expendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade? Então, meus queridos irmãos, percebam a clareza desse texto. O pecado de comer, condescender com o apetite pervertido, comendo, utilizando alimentos carnes. Então, sim, é pecado comer carne. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós também temos a carne como prova de comunhão. Um outro motivo também especificado está aqui, ó: maldade com as criaturas de Deus. O que você está vendo aí é uma foto real. O nome dessa vaca é Ema. Essa vaca, ela vivia com mais 24 vacas. Você pode, inclusive, acompanhar a história dessa vaquinha nesse link que eu disponibilizei abaixo aí dessa figura da foto dela. Sim, e ela está chorando de medo, porque ela estava se aproximando da morte. Ela fazia parte de um grupo de 25 vacas, de uma manada de 25 vacas, e todas essas vacas elas foram destinadas a virarem alimento cárneo, para talvez ir para o prato daqueles que professam estarem aguardando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Às vezes as pessoas comem carne e ficam insensíveis ao sofrimento que isso causa às mudas criaturas de Deus. E ela estava apavorada e ela chorou, literalmente chorou. Graças a Deus e a uma ONG, essa história ela terminou de uma forma feliz. Infelizmente, não se pôde salvar 24 vacas. Mas no momento em que Ema estava para ser sacrificada, uma ONG chegou e essa ONG conseguiu livrar Ema de virar comida ou carne no prato de muitos que dizem crer na tríplice mensagem angélica. E ela foi salva e viveu ou vive, não sei, não busquei essa informação, o resto da vida dela de forma segura.
Acompanhe comigo esse texto, onde a inspiração diz o seguinte: é muito triste que pessoas que dizem crer na tríplice mensagem angélica compartilhem e sejam de alguma forma cúmplices de tanta maldade. Vejam esse texto do livro Patriarcas e Profetas, página 443. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, é satânica. Muitos não compreendem que sua crueldade haja de ser conhecida, porque os pobres animais mudos não a podem revelar. Mas, se os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, veriam um anjo de Deus em pé como testemunha para atestar contra eles no tribunal celestial. Um relatório sobe ao céu e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Se você, porventura, não maltrata, mas se você come, você, de alguma forma, está estimulando que essa maldade ela continue sendo praticada. E, sem dúvida, poderíamos ter aí uma conta alta para acertar no dia do juízo. Um outro texto também, deixa eu localizar aqui, também muito interessante, nós encontramos que diz assim, ó, vejam esse texto como ele é, e tem até mesmo uma figura aqui que é um pouco forte, mas às vezes essas figuras fortes são necessárias para nós vermos o crime que é cometido. E com esse tipo de crime aí, irmãos, me perdoem, na verdade eu não preciso nem pedir perdão, mas a Igreja de Deus, ela não pode contemporizar com esse tipo de crime. Ela não pode ser cúmplice com essa maldade. E a inspiração diz: pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais, e seu efeito sobre os que a infligem e nos que a observam, como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus. Então, a igreja, a mensagem que ela tem, a posição que ela tem de prova de comunhão é exatamente porque nenhum membro da igreja que professa estar se preparando para a vida eterna seja cúmplice de tamanha maldade, desse tipo de coisa que acontece. E quando você está comendo um pedaço de carne, esteja consciente que você, de uma forma ou outra, você é cúmplice de toda essa dor e de todo esse sofrimento. Um outro texto diz: só o pensamento de matar o animal para ser comido já é em si revoltante. Se o senso natural do homem não tivesse sido pervertido pela condescendência para com o apetite, os seres humanos não pensariam em comer carne. Então, eu não quero ser aqui grosseiro com ninguém, esse não é o objetivo de forma nenhuma, nos perdoem, mas uma pessoa que pensa em comer carne é porque o senso natural, segundo o que está escrito, não sou eu que estou dizendo, o senso natural dessa pessoa está pervertido. E uma organização que permite tamanha maldade também está com o senso pervertido. E agora eu quero deixar para você um quadro aqui para você refletir. Olha que bonito. Voltando. No primeiro quadro nós temos ali uma pessoa, uma jovem, beijando um cachorrinho, e embaixo escrito: se você ama uns, e do lado: por que come outros? Se você ama um cachorrinho, o gatinho, por que devorar outras criaturas de Deus, que também são seres que não têm toda a inteligência humana, mas que compreendem muitas coisas, são capazes de amar, de sentir medo, como
um animal, quando ele se aproxima, como nós vimos ali o caso da vaca Ema, quando ela estava se aproximando ali para ser morta, derramou lágrimas. Então, esse tipo de coisa, a Igreja de Deus, ela não pode ser a favor disso aí. E precisamos dar o nosso voto de uma forma firme e determinada sobre essa questão. Bem, eu vou passar aqui rapidamente alguns poucos textos da Palavra de Deus. Olhem esse texto de Isaías. O Senhor dos Exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, à rapadura da cabeça, ao cingidouro do saco. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas, vacas é considerado um animal limpo, né? Degolam-se ovelhas, que também é um animal limpo. Come-se carne, bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Algumas pessoas acham que esse texto aqui está fora de contexto. Não. Às vezes a profecia é colocada assim em um contexto um pouco diferente mesmo, como, por exemplo, Ezequiel capítulo 28 começa falando do rei de Tiro, de repente já está falando de Lúcifer, de Satanás, né? E exatamente a profecia faz isso com esse texto aqui, aonde Deus está nos convidando para um jejum, evitar não comer carnes limpas e não beber bebidas alcoólicas. E a inspiração fala que essa maldade com as criaturas de Deus não será perdoada. A que tempo isso se refere? Na continuação do mesmo capítulo diz, será que naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias, revesti-lo-ei da sua túnica, esforçá-lo-ei com o seu talabarte e entregarei nas suas mãos o seu domínio. Será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, esse naquele dia aqui, onde colocaria a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, onde se abriria e não fecharia, fecharia e não se abriria, é o mesmo nesse dia aqui, ó, naquele dia. A profecia está focalizando exatamente o mesmo dia. E que dia seria este? Onde seria colocada a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Vejam a mensagem à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versos 7 e 8. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa mensagem da porta aberta e da porta fechada, naquele dia, se refere ao período onde a porta do lugar santíssimo seria aberta. Então, aquela mensagem de Isaías, onde as pessoas estariam cometendo uma maldade que Deus não iria perdoar, portanto, algo pecaminoso, se refere ao período de 1844 para cá. E isso a Ellen White ela confirma com as seguintes palavras. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo. E passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. Então percebam que aquela profecia de Isaías está focalizando exatamente o momento em que Jesus passaria do santo para o Santíssimo. No momento em que ele fecharia a porta do lugar santo e que ninguém mais poderia abrir, e no momento em que ele abriria a porta para o lugar santíssimo e ninguém mais poderia fechar, a não ser ele mesmo. E daquele tempo em diante, Deus estaria convidando o povo ao choro, ao pranto, a uma humilhação, a uma contrição, a uma aflição de alma, a um jejum. E as pessoas, então, que não jejuassem, que estivessem matando ovelhas, vacas, comendo carne e bebendo vinho, esta maldade Deus não iria mais perdoar, porque o povo teria então luz. Então, esse é mais um motivo que o movimento de reforma tem a carne como prova
de comunhão. Mas existem outros motivos. Rapidamente nós vamos passar aqui, ó. O uso da carne destrói o tempo... desculpa, irmãos, deixa eu corrigir essa expressão aqui. O uso da carne destrói o templo de Deus. Ok. Não precisava, não, mas é bom estar certinho. O uso da carne destrói o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então as pessoas leem esse texto e pensam, não, mas isso aqui está falando daquela pessoa que fuma, daquela pessoa que bebe. Esse destruir o templo de Deus não se refere à alimentação carne. Será? Veja o que a inspiração menciona sobre essa questão de destruir o templo de Deus em conexão com a alimentação cárnea. Diz Ellen White, Conselho sobre Regime Alimentar, página 414. Não disfarcei o assunto numa partícula que fosse. Disse que trouxesse hoje nosso lar de saúde carne de animais mortos para a mesa, mereceriam o desagrado de Deus. Bem, o desagrado de Deus, Deus fica chateado, né? Quando nós cometemos o pecado. E aqui diz que se as pessoas usassem a carne, trouxessem essa carne, estariam sob o desagrado de Deus. Contaminariam o templo de Deus e necessitaria que lhes fossem dirigidas as palavras: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Irmãos, reflitam um pouquinho nesse texto, na seriedade, solenidade e clareza desse texto. As pessoas que usam carne, conforme a irmã White disse em outro texto, menosprezam todas as advertências que Deus deu. Eles não têm nenhuma razão por acharem que estão andando em veredas seguras. E aqui diz que essas pessoas estão sob o desagrado de Deus, estão contaminando o templo de Deus. E se estão contaminando o templo de Deus, estão pecando. E devido a esse pecado, se essas pessoas não se arrependerem, não se converterem, não voltarem para a luz, essas pessoas, então, segundo o que está escrito, serão, então, destruídas. Então, além da carne contaminar o templo de Deus, trazendo sobre essas pessoas o desagrado divino, a carne, um outro motivo pelo qual nós temos a carne como prova de comunhão. O uso da carne, ela também destrói não só o templo de Deus, mas destrói também a espiritualidade. Algo que destrói a espiritualidade não seria pecado? Irmãos, todas as pessoas que defendem que comer carne não é pecado, estão tentando ou justificar a organização religiosa a qual pertencem, ou tentando achar uma razão para continuar dando liberdade para seu apetite, segundo o que diz Ellen White, um apetite pervertido. Então, algo que destrói a espiritualidade, com certeza é pecado, como já vimos outros textos aqui. Por meio do uso da carne, é fortalecida a natureza animal, ao passo que a espiritual se enfraquece. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Sua influência é estimular e fortalecer as mais baixas paixões e tem a tendência de amortecer as faculdades morais. Algo que fortalece as mais baixas paixões não seria pecado se fosse utilizada? Irmãos, somente alguém que não quer ver realmente, claro que a gente não está querendo aqui julgar as intenções, nem o coração de ninguém, né? Mas a gente vê textos tão claros que é impossível que esses textos não sejam compreendidos e aceitos para que possamos tomar uma decisão individualmente, né? Se você ainda não tomou essa decisão, contra a alimentação carne. Então, por esses motivos, que o movimento de reforma tem a carne como prova de comunhão. É pecado, destrói o templo de Deus, fortalece as mais baixas paixões, embrutece a mente humana de tal forma que a mensagem divina, o Espírito Santo, ele perde o acesso ao coração dessas pessoas.
Então, nós não podemos permitir que membros da igreja que professam estar se preparando para o reino de Deus estejam se aviltando a esse patamar, usando a carne, que é tão prejudicial à saúde física e também à saúde moral. Um outro texto também, mencionando essa questão dos efeitos da carne sobre a saúde física e moral, diz assim, ó, um outro ponto, né? Quinto, prejudicial à saúde física e moral. Nós já vimos que destrói a espiritualidade, destrói também o templo de Deus. Comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo. E todos os que usam uma alimentação cárnea estão aumentando suas paixões sensuais e diminuindo sua susceptibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-lo em sua vida prática. Então, os irmãos percebam que se cria uma barreira contra a influência do Espírito Santo com o uso da carne. Talvez por isso alguns ministérios hoje ainda não conseguiram tomar posição firme contra o comer carne, porque não conseguem compreender o que alguns ministros ainda usam, né, de alguns ministérios, não estou falando do movimento de reforma. Pela graça de Deus, nós temos um ministério totalmente vegetariano em nossa igreja. Todos os nossos membros são vegetarianos. Então, agora uma pessoa, um ministério que não tem essa sensibilidade, talvez é porque alguns ministros ainda estão comendo carne e não tem coragem moral para tomar uma posição contra o comer carne, porque a própria carne tem atrapalhado essa posição. Os males morais, continua dizendo a inspiração, do regime carne, não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde. E seja o que for que afete ao corpo, tem o seu efeito correspondente na mente e na alma. Então, os irmãos percebam como é importante esses textos para nós determinarmos, né, que a carne realmente ela tem que ser prova de comunhão. Um membro da igreja, ele precisa ser um membro vegetariano. Uma pessoa que deseja ser batizada, ele precisa estar com o coração, a mente preparada para ser educada para o céu. E a carne, ela oblitera isso aí, ela atrapalha isso aí, esse processo de aprendizado espiritual. Agora, existe um texto que é muito citado, e a gente quer agora colocar o dedo na ferida, como dizem por aí, né? Que é exatamente esse texto aqui, ó. E nós vamos entender esse texto, que é muito citado. O texto, ele diz o seguinte: está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 359. Inclusive, eu vi esse texto no chat, hoje à tarde, alguém citou esse texto, mas por que Ellen White, então, diz que não nos compete fazer do uso da alimentação cárnea uma prova de comunhão? Ela escreveu realmente isso? Escreveu. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 357, também no Testemunhos para a Igreja. Os Testemunhos Seletos, na verdade, eles foram compilados, né, dos Testemunhos para a Igreja. Então, Ellen White realmente escreveu isso. E os nossos irmãos adventistas que estão assistindo, queremos agradecer aí a presença dos nossos irmãos adventistas, a quem amamos, muitas vezes citam este texto para o movimento de reforma e querem com esse texto dizer que nós estamos errados, equivocados de fazer da carne uma prova de comunhão. Bem, se nós pararmos para ver um detalhe, no mesmo livro, onde Ellen White diz que não se pode fazer da carne prova de comunhão, na mesma página, um pouquinho antes, poucas linhas antes, você encontra esse texto aí, ó: não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar. Então, se alguns querem dizer que nós estamos errados em fazer da carne prova de comunhão, no mesmo capítulo, na mesma página, está escrito também que não se deve estabelecer, não estabelecemos regra nenhuma, alguma, para ser seguido no regime alimentar. Então, você está vendo aí um prato de torresmo, com uma caipirinha,
Então, todas as pessoas que creem, né, querem pegar o que Ellen White disse de forma literal, exatamente sem considerar o tempo, o lugar e as circunstâncias, poderiam, então, beber bebidas alcoólicas, comerem carne imundas e qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que desejassem beber ou comer, poderiam beber ou comer, porque, afinal de contas, Ellen White também escreveu que não se estabeleceria regra alguma para ser seguido no regime alimentar. Então, será que é isso mesmo que nós precisamos compreender? Bem, sobre a questão do uso da alimentação como prova de comunhão, ela também escreveu sobre a alimentação cárnea, a carne suína, né? O seguinte texto, ó. Ao passo que diríamos aos que estão dispostos a importunar os que cultivam lúpulo e fumo e criam porcos entre nosso povo, que eles não têm o direito de fazer destas coisas, em qualquer sentido, uma prova de comunhão cristã. Então, se usa um texto para dizer que o movimento de reforma não deve fazer da carne prova, então nenhum ministério deveria fazer nem mesmo da carne de porco também prova, porque também está escrito que não se deve fazer da carne de porco prova de comunhão. Os nossos irmãos adventistas, eles nos acusam de fazer da carne, né, prova de comunhão. Nós já mostramos aqui a razão, na inspiração, na Bíblia, no Espírito de Profecia, no santuário, por que nós temos a carne como prova de comunhão. Mas se querem levar ao pé da letra, então por que fazem da carne de porco prova de comunhão? Também não deveriam fazer conforme está escrito. Aliás, quando Ellen White escreve que não se deve fazer da carne prova de comunhão, ela não está dizendo não se deve fazer apenas da carne limpa prova de comunhão. Ela está generalizando todas as carnes. Quando ela escreve isso, ela não está dizendo assim, essa aqui você pode fazer prova de comunhão, essa você não pode. Não. Ela está dizendo que não se devia fazer da carne prova de comunhão. Carne limpa e carne imunda. Todas as carnes não se deveria fazer prova de comunhão. Agora, por quê? Só para ajudar aqui, mais um texto interessante sobre essa questão da prova de comunhão porco. Olhem esse outro texto. Ó. Se és um praticante da Bíblia, tanto quanto um leitor, deves entender a partir das Escrituras que a carne suína foi proibida por Jesus envolvido na nuvem que se revolvia. Isso não é uma questão de prova. Então, por que hoje algumas denominações que acreditam no dom profético da Ellen White entendem que a carne de porco deve ser prova de comunhão? Está correto. A carne de porco deve ser prova de comunhão, porque se entende que a luz foi progressiva. E nós também entendemos que toda espécie de carne deve ser prova de comunhão, porque também entendemos uma luz progressiva, que o povo de Deus chegaria um momento que deveria tomar uma atitude firme contra o comer carne. Ok? Agora, por que Ellen White escreveu que não se podia fazer da carne prova de comunhão? E agora nós queremos explicar isso de uma vez por todas, irmãos, para que ninguém fique citando textos descontextualizados. Vamos saber o porquê que Ellen White escreveu que não se podia fazer da carne prova de comunhão. No mesmo texto, lembrem que nós demos o texto do livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 359. Na continuação, ela explica o porquê que a igreja adventista, na época, não podia fazer da carne uma prova de comunhão. Ela continua dizendo assim, porventura, os ministros do evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhes deu e as advertências que lhes fez ou que lhes faz?
Então, o que acontecia nos dias de Ellen White? Aquilo que o irmão Davi já mencionou, o irmão Marcos também já mencionou, que alguns pastores, algumas pessoas queriam fazer da carne prova de comunhão, queriam disciplinar alguns membros, ou proibir que uma pessoa que comesse carne se tornasse membro, fosse batizado, mas o próprio ministério não era um ministério vegetariano. O próprio ministério estava dando um mau exemplo de voltar para as carnes do Egito, das panelas de carne do Egito. Como que um pastor poderia reunir uma comissão para avaliar o caso de um membro que estava comendo carne, para encaminhar à igreja uma disciplina, ou quem sabe até mesmo uma exclusão do rol de membros desse membro da igreja, se ele próprio comia carne? Então, o irmão White diz, gente, não compete-nos fazer da carne uma prova de comunhão, porque os próprios ministros, eles são um mau exemplo voltando às panelas de carne do Egito. Então, nós não podemos fazer isso. Agora, vejam, se, portanto, tivéssemos um ministério vegetariano, segundo o que o irmão White diz aí, se o próprio ministério fosse um ministério vegetariano, o texto, então, usado para dizer que não se podia fazer da carne prova de comunhão, porque os pastores comiam carne, pode ser usado para dizer que se deve fazer da carne de prova de comunhão, desde que o ministério seja um ministério vegetariano, desde que nenhum pastor seja um mau exemplo voltando às panelas de carne do Egito. Então, o texto, na verdade, de vez de ele estar dizendo que não se deve fazer da carne uma prova de comunhão, está dizendo que, diante do ministério vegetariano, a carne deve ser colocada como prova de comunhão. E ali diz que nem mesmo dízimos devem ser devolvidos a ministros que se tornam um mau exemplo, voltando às panelas de carne do Egito. Agora, existe uma revista adventista, porque, como eu disse, irmãos, às vezes nós fazemos uma explicação aqui e as pessoas pensam, não, isso aí é um negócio assim que os reformistas, eles são assim peritos, especialistas em torcer textos e fazem lá um negócio lá e preparam uma mensagem e colocam como se fosse verdade, né? Será que essa explicação de que a igreja só não podia fazer da carne prova de comunhão é apenas uma conclusão nossa? Não, não é. A própria igreja adventista, ela diz que realmente era assim, que a igreja só não podia fazer da carne prova de comunhão porque os pastores ainda estavam comendo carne. Revista Adventista, mês de junho de 1974. Vejam que a Igreja Adventista, ela confirmou. A irmã White disse, realmente no volume 3 de Testemunhos Seletos, que não se deve fazer de comer carne uma prova de comunhão, mas devemos considerar a circunstância em que ela declarou esse testemunho. Os pastores comiam carne e exigiam dos que ingressavam na igreja que não comessem. Isso não é o quê? Não é justo. Então, os irmãos perceberam que a própria denominação adventista do sétimo dia compreende, sabe, que a circunstância em que Ellen White disse que não se devia fazer da carne uma prova era porque o próprio ministério não era vegetariano. Se não fosse essa questão, não teria nenhuma barreira para a carne ser colocada como prova de comunhão. Agora, um outro motivo também que a carne não pode ser prova de comunhão. Então, vejam, se a igreja não tem um ministério vegetariano, realmente está certo em não colocar a carne como prova de comunhão. Infelizmente, o ministério adventista não é um ministério vegetariano. Então, a igreja adventista, atualmente, ela não pode ainda fazer da carne uma prova de comunhão, porque, infelizmente, existem ministros que constituem um mau exemplo
junto às panelas de carne do Egito. Então, a Igreja Adventista está corretíssima em não fazer da carne uma prova de comunhão. Já o movimento de reforma, não. O movimento de reforma, meus queridos irmãos, tem um ministério vegetariano. E não existe nada que nos atrapalhe de ter a carne como prova de comunhão. Agora eu quero colocar aqui um outro ponto que também atrapalha o ministério adventista colocar a carne como prova de comunhão. Vejam essa notícia retirada da revista Adventista do mês de abril de 1991, página 30. Em Petropavlovsk, cidade de 220 mil habitantes e 42 adventistas apenas, foi programado um batismo de poucas pessoas em resposta à publicidade efetuada. Mais de 1.000 pessoas afluíram ao local da cerimônia. Então, foi feita uma programação batismal e um batismo de poucas pessoas e foi feito, então, uma divulgação ampla na cidade. Mais de 1.000 pessoas foram assistir, então, o ato batismal. O pastor, então, apresentou um sermão cristocêntrico. Ao finalizar o batismo e ser feito o apelo, uma senhora dirigiu-se à frente solicitando para que fosse batizada naquele mesmo instante no que foi atendida. Contagiadas pela influência do Espírito Santo, mais de 100 pessoas tomaram a mesma decisão, sendo batizadas ali mesmo. Eu pergunto para você, é possível colocar a prova de comunhão para essas pessoas que foram batizadas sem nenhum preparo? Sem nenhuma orientação? Não pode. Então, Ellen White sempre foi também contra colocar a carne como prova de comunhão em caso de um ministério não vegetariano, e também contra em colocar a carne como prova de comunhão quando a pessoa não foi devidamente ensinada e doutrinada. E isso está escrito. Eu vou pular alguns slides aqui, devido ao nosso tempo. Só quero ler um. Vamos ler só um aqui, sobre essa questão do batismo, como tem que ser realizada. Olhem. Bom, Davi falou sobre a prova do discipulado. Ela fala que a prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam para o batismo. Deve-se compreender se os que professam ser convertidos estão simplesmente tomando o nome de adventistas do sétimo dia, ou se estão assumindo sua posição ao lado do Senhor para sair do mundo e serem separados e não tocarem coisa imunda. Ao darem evidência que compreendem plenamente sua posição, devem ser aceitos. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Deus. Então, somente quando uma pessoa pode ser aceita como membro da igreja, quando ela entende plenamente sua posição. E colocar a carne como prova de comunhão para uma pessoa que não compreende plenamente sua posição, para uma pessoa que vai assistir um batismo, que não foi doutrinada, toma decisão e é batizada naquele exato momento, sem ser ensinada, sem ser doutrinada, realmente, numa organização que tem esse costume, a carne não pode ser prova de comunhão. Mas no movimento de reforma não é assim. Quando a pessoa se desperta para a mensagem, essa pessoa leva meses de preparo. Essa pessoa ela é ensinada sobre a verdadeira santificação do sábado, a questão do vestuário, a questão da alimentação. Ela é ensinada como viver toda a mensagem. E depois que ela dá provas realmente de que está vivendo toda a mensagem, que ela realmente morreu para as coisas do mundo, então agora essa pessoa pode ser batizada. E é exatamente isso que a irmã White ela fala. Antes de citar esse texto, irmãos, eu quero ler um outro texto aqui que eu prometi sobre essa questão. Vejam, depois eu quero ler esse texto que a White fala que precisa ter um preparo primeiro antes de se colocar como prova de comunhão, porque isso é muito importante. Vejam, é causado positivo dano ao organismo pelo contínuo comer carne. Não há nenhuma desculpa para isso, a não ser um apetite pervertido, depravado. Agora vejam, talvez pergunteis, quereria a senhora acabar inteiramente com comer carne? Respondo, finalmente chegarei a isso,
mas não estamos preparados para este passo justo agora. O comer carne será finalmente abandonado. A carne de animais não mais constituirá parte de nosso regime e olharemos com desagrado para um açougue. Então, não existe desculpa para o comer carne. E qual era o plano do Ellen White? Acabar inteiramente com a questão de comer carne. Em 1908, Ellen White queria que a Igreja Adventista assinasse, o irmão Davi até mencionou aí, em 1908, Ellen White queria que a Igreja Adventista assinasse um termo, uma promessa de rejeitar totalmente chá, café, carne. Mas o presidente Arthur G. Daniels, ele arquivou esse compromisso. E até hoje, a igreja nunca mais falou disso. E ela diz, olha, eu quero realmente acabar inteiramente com o consumo de carne, mas nós, a igreja, não estamos preparados para esse passo justo agora. Agora, quando é que a igreja deveria estar preparada para dar esse passo? Para colocar a carne como prova de comunhão. Agora tem o texto aqui que eu quero ler para os irmãos para esclarecer de uma vez por todas essa questão. Acompanhe comigo a leitura. Ellen White escreveu o seguinte: não estou preparada para aconselhar nosso povo para que torne a questão do comer carne uma prova. Como ela disse no texto anterior, eu quero acabar totalmente com a carne, mas nós não estamos preparados para fazer isso agora. E agora ela fala novamente, não estou preparada para aconselhar nosso povo para que torne a questão do comer carne uma prova. Há pontos sobre esse assunto sobre os quais posso escrever para ser lido nas igrejas, pontos essenciais para os crentes compreenderem. Mas quando se trata de fazer dessa questão uma prova, não ouso me posicionar desta forma categórica diante do nosso povo. Há os que tropeçariam com tal apresentação, e há outros que fariam disso uma pedra de tropeço. Então percebam que a igreja, ela não estava preparada, o ministério não estava preparado para fazer dessa questão um ponto de prova. Na continuação do texto, ela continua dizendo: devemos dar a essa questão a devida consideração. Estou pronta para me colocar a favor de algumas ideias, mas ainda não estamos, ou seja, naquele momento não estava, ainda não estamos, como um povo, completamente preparados para esse tema. Agora, prestem atenção, irmãos, o que ela diz. Deve haver, primeiramente, uma correta exposição do assunto e cumpre considerá-lo em todos os seus aspectos. Então, os irmãos perceberam que ela era contrária a fazer da carne prova de comunhão quando? Quando o ministério não era vegetariano. Isso não é justo. Ela era contrária a fazer da carne de prova, uma prova de comunhão quando? Antes que o assunto fosse bem exposto, antes que fosse bem explicado. E nós, como igreja, irmãos, nós não temos essa dificuldade. Porque todas as pessoas que ingressam na igreja, essa pessoa, ela é primeiramente bem esclarecida sobre a nossa correta posição. Então, Ellen White está dizendo o quê? Que se houver uma correta exposição do assunto, explicar primeiramente a situação, ela não era contra fazer da carne prova de comunhão. Ela sempre foi contra fazer da carne prova de comunhão quando pudesse, se fizesse isso da forma errada, da forma precipitada, da forma equivocada. Mas se o ministério fosse vegetariano e primeiramente se explicasse exatamente a nossa posição, ela, segundo esse texto, segundo o que ela mesma disse, ela era totalmente a favor. Ok? Então, todos os textos que possam ser citados, que não se devem fazer da carne prova de comunhão, devem ser analisados dentro desse contexto, dentro dessa ótica, segundo o que a própria Ellen White escreveu. Agora, eu quero encerrar, nós já estamos aqui às 6 horas, daqui a alguns minutos mais nós teremos o momento do pôr do sol. Eu quero encerrar fazendo para você uma pergunta. Essa pergunta aqui, ó.
Com qual povo você deseja caminhar? Bem, a profecia, ela apresenta uma igreja, Ellen White fala dessa igreja, uma igreja que deixou de seguir a Cristo, e aqui está o principal problema de todas as pessoas, né? O irmão Davi sempre bate nessa tecla, que o problema todo está em se separar de Cristo. O problema como organização de todas as denominações religiosas que antecederam a nossa foi esse motivo, se separaram de Cristo. E os problemas individuais também das pessoas estão nisso aqui, irmãos. As pessoas muitas vezes não conseguem vencer o apetite porque estão separadas de Jesus, estão separadas de Cristo. Se nós nos apegarmos a Jesus, nos apegarmos a Cristo, nós vamos vencer o apetite depravado e pervertido. E a Moat, falando dessa organização, ela diz que a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. É com essa organização que você deseja andar. Veja algumas características dessa igreja. Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer parcela de carne, pois isto é volver as trevas e a ignorância do Egito, e não a pureza da reforma de saúde. Então, essa igreja que está voltando para o Egito, que a Moat fala que ela está regressando diariamente para o Egito, ela nunca tomou posição segura contra o comer carne. Um outro texto, ela disse, como organização, temos estado a voltar para o Egito, em vez de avançar para Canaã. Não inverteremos a ordem das coisas, não teremos comida simples e saudável em nossa mesa. Então, a profecia aponta uma organização que estava voltando para o Egito, e na questão especial aqui, segundo a nossa live, do comer carne, isso é voltar às trevas e ignorância do Egito. Mas não se desespere, porque a inspiração diz o seguinte: mas há um povo que levará a arca de Deus. Então, enquanto existe uma organização que está voltando para o Egito, existe um povo, querido irmão, que está levando a arca de Deus. E o que mesmo tem dentro da arca? O maná, que representa a alimentação vegetariana deste povo. E ela fez ali uma profecia: dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Interessante que a inspiração fala que aqueles que seriam meio convertidos quanto à questão de comer carne sairiam do povo de Deus. Então, a igreja que estava seguindo a Cristo deixou de seguir a Cristo e voltou para as panelas de carne do Egito. E agora existe um povo que está conduzindo a arca, um povo vegetariano. E desse povo saíram alguns, uma organização que voltou para as panelas de carne do Egito. E para encerrar, eu quero deixar com você esse último texto, que diz assim, para a sua reflexão: a verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. Então, pergunte para você se a denominação religiosa que você pertence, ela tem tomado uma posição firme, verdadeira, a favor das leis da saúde, contra a alimentação carne. Diz que a verdadeira religião, a igreja de Deus, o povo de Deus, é um povo que está andando de mãos dadas com as leis da saúde. Lembrando que religião, irmãos, é importante ressaltar isso aqui. Religião não é apenas você deixar de comer carne. Religião é você andar com Jesus. Se você andar com Jesus, você vai ter uma alimentação segundo o plano do Salvador para você. E você vai poder, então, pertencer ou permanecer como membro dessa igreja que está conduzindo a arca com a presença de Jesus até passar o Jordão e chegar na Canaã celestial. Que seja essa a sua decisão de andar com esse povo para um dia podermos ver Jesus face a face. Amém.
você.